Beleza, vamos falar sobre função. O que é uma função, tá? A gente já viu, tá? Nós já vimos que existem duas funções aqui no programa, tá? No código inicial básico de qualquer código-fonte do Arduino, tá? É a função setup e a função loop. Cada uma delas, elas têm funções, né? As funções têm funções bem específicas e servem para a gente colocar funcionalidades, tá? Essa função aqui, ela vai ser chamada apenas uma vez no começo de tudo e essa aqui vai ficar sendo executada em loop. Mas a gente, tá? Nós também podemos criar as nossas próprias funções. Como é que a gente faz isso? É só seguir a mesma escrita, a mesma sintaxe dessas funções aqui. Por exemplo, ele escreveu void, loop, que é o nome da função, um abre, um fecha parêntese e um abre e fecha bloco. Tá, o que é que a gente não sabe? Esse void, o que é que significa esse void? Primeiro, é o tipo de retorno, tá? Tudo que vem antes do nome da função é o tipo de retorno da função, tá? Depois vem o nome da função, a gente pode dar qualquer nome. Tem algumas restrições quanto ao nome, por exemplo, ele não poderia começar com um número, tá? Mas são detalhes. Detalhes que geralmente o próprio editor de texto que colore vai te dizer, tá? Aqui são os parênteses, onde você pode passar os parâmetros, e aqui é o código que vai ser executado. Por exemplo, vamos pegar um código que a gente está fazendo bastante, que é o da serial. serial.begin.9600, que é a velocidade, certo? Ok. E aqui dentro, vamos pedir para inserir serial.println hello world. World, tá? Ok. Tá bom. O que é que ele vai imprimir? A gente já fez isso. Nós já sabemos... Opa, calma lá. Erro de escrita. Serial, agora é para funcionar. Funcionou. E ele fica imprimindo hello world infinitamente, porque isso aqui está em loop, tá? Tudo bem. Escrever isso aqui, serial.println, é uma coisa grande, tá? Principalmente quando a gente tem que fazer vários diferentes ao redor do programa. A gente pode criar, por exemplo, uma função que já imprime o que a gente quer, certo? Como a gente pode fazer isso? Aqui, vou escrever aqui embaixo, tá? Primeiro, a gente vai dizer o tipo de retorno. O que seria esse tipo de retorno? As funções, elas podem retornar valor para você. Essa função que a gente está querendo fazer, ela não vai retornar valor nenhum, ela só vai imprimir na tela. Então eu posso fazer uma função void, dizendo que ela não vai retornar valor. Eu dou um nome para essa função, eu vou dar o nome de MSG, que é uma mensagem, tá? Abro, fecho parêntese, abro, fecho chaves. E nesses parênteses aqui, eu vou dizer o texto que eu quero que seja enviado. Como ele é um texto, o tipo dele é um string, e eu vou chamar de txt. O que é que significa isso? Significa que essa função, para ela funcionar, ela precisa que eu passe, e nem eu estou fazendo aqui, ó, serial.helloworld, mas eu passe esse texto para cá. E quando eu passo esse texto para cá, dentro dessa função eu vou conseguir utilizar ele. Então, se ao invés de escrever serial.println lá, né, eu fizer o seguinte, ó, serial.println txt, que é essa minha variável aqui que eu estou recebendo como um parâmetro, vou ter o mesmo resultado. Por exemplo, vou fazer a chamada da função. Aqui eu estou declarando a função e fazendo o código dela. Quando eu utilizo o nome da função, abro e fecho parênteses e tenho que passar, porque aqui eu disse que eu vou passar um string, então aqui eu tenho que passar um string. Eu vou passar uma string aqui, por exemplo, só o hello.
ela vai receber essa string, a função recebe essa string e faz serial.println com o valor dessa string. Então essa string aqui eu posso sempre passar strings diferentes. Por exemplo, eu passei hello, depois eu posso passar o hoje, aqui embaixo, o hoje, tá? E ela vai ter comportamento diferente para cada MSG que eu mandar, né? Que MSG é o nome da minha função. Então eu vou ter hello, depois o outro, depois hello, depois o outro, hello, hello, e assim sucessivamente. Isso facilita de certa forma, porque você não tem que escrever tudo isso, tá? Você pode fazer uma função, aí você apenas agora chama MSG hello, tá? Eu poderia passar outros parâmetros, não necessariamente tem que ser um, você pode passar quantos você quiser. Inclusive você pode não passar parâmetros também. Simplesmente você tirar isso aqui, e aqui você poderia colocar um nome fixo. Por exemplo, hello, tá? Como ele não aceita mais parâmetros, então isso aqui não ia funcionar, tá? Você precisa tirar isso aqui. Hello. Beleza. Executando, você vai ter hello world, vários hello worlds, tá? As duas vão imprimir hello world do mesmo jeito. Ok. Tá, mas vamos dizer que eu queira passar dois parâmetros, por exemplo, que são duas mensagens, tá? O texto 1, txt1, e uma outra mensagem, txt2. 2. E aqui eu vou querer fazer a junção das duas mensagens, txt1 mais txt2. Lembrando que, como txt é uma string, quando eu faço um mais com strings, eu estou fazendo o quê? Concatenando as duas strings, beleza? Então, agora eu tenho que passar os dois parâmetros que eu disse que ia passar. Vamos passar então hello aqui, um espaço, e o hoje aqui, o hoje, tá? E eu vou colocar uma exclamação. Agora a gente vai ver que hello world com exclamação tá aparecendo, certo? Beleza. Esses são os parâmetros e isso facilita a gente a criar funções que que reutilizam código, tá? Por exemplo, eu poderia utilizar esse mesmo código várias vezes, apenas usando a palavra MSG, que é o nome da minha função, e passando os devidos parâmetros que eu quero, tá? Eu também poderia fazer uma função que, por exemplo, retorna um valor. Vamos pensar aqui num exemplo. Uma função de soma, uma função bem simples mesmo, tá? Ó, a função ela pode ficar em qualquer canto. Você pode deixar ela aqui, por exemplo. Eu vou criar ela aqui. O nome da minha função vai ser soma e aqui eu vou botar o tipo de retorno dela, tá? Vamos primeiro fazer a estrutura dela. Ela vai receber um valor que eu vou chamar de valor 1 e um outro valor que eu vou chamar de valor 2. Beleza. Qual vai ser o tipo de retorno? Como eu vou somar dois valores inteiros, a soma vai dar inteira, tá? Se eu somar 10 com 10 dá 20, que é um número inteiro. Beleza. A soma de dois números inteiros vai dar um número inteiro. Então, o retorno da minha função vai ser inteiro. Agora eu não coloco mais void, eu coloco int. Beleza. E eu vou utilizar o seguinte, vou criar uma outra variável, chamar de res, de resultado, que vai ser o valor 1 mais o valor 2. E depois eu vou utilizar a palavra-chave return e retornar o valor do res, certo? O que é que vai acontecer aqui? Ele vai somar os valores que eu passei como parâmetro, vai armazenar na variável res e depois vai retornar o valor que está na variável res. Vamos ver isso aqui acontecendo. Serial.println serial.println e aqui eu posso colocar o valor da soma de 10 com 15, por exemplo. Ele vai retornar para a gente 25. Ele fez a soma dos dois valores que eu pedi. Então, quando eu faço essa chamada da função aqui, eu estou chamando a essa função soma, passando o valor 10 e o valor 15,
E essa função vai ser trocada, vai mudar o valor dela, vai retornar o valor da soma dos dois, certo? E aí eu posso fazer funções de soma, de multiplicação, de várias coisas, certo? Que você puder pensar e puder imaginar, tá? O número de parâmetros que você pode passar por uma função só depende de como você definir. Você pode passar vários parâmetros para uma função, você não pode fazer uma função sem parâmetros. Os tipos de retorno, você pode utilizar o retorno void, que é quando não se tem retorno, então você não vai utilizar essa palavra return. Você pode utilizar o tipo int, o tipo double, o tipo string, o tipo float, o tipo booleano. Você pode fazer da forma que você quiser, certo? Todos os tipos são válidos aqui. Você só tem que se certificar que o tipo está certinho. Por exemplo, se eu utilizasse um float aqui e tentasse retornar um float, vamos ver o que é que ia acontecer. Funcionou. Por que funcionou? Porque ele fez conversão, tá? Ele pegou o valor inteiro aqui que eu tenho, né, que eu passei, que foi 10 e 15, somou os dois, colocou em um float e retornou o float. Só que quando ele retornou um float, ele fez a conversão para o inteiro já, tá? Isso aí a gente pode ver melhor em uma aula de conversões. Mas o que funcionou aqui é que ele tirou a parte decimal do número float, tá? Uma coisa que não aconteceria se fosse assim, ó. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos dizer que eu vou passar dois números float, certo? Vou fazer a soma com float e vou retornar, só que a função retorna inteira. E eu vou passar aqui 1.0 e 0.5. Então eu espero que dê 1,5, tá? E ele me retorna 1. Por quê? Ele fez a conta, bem aqui deu 1,5, só que quando ele retornou o número inteiro, então ele perdeu a precisão das casas decimais que ele tinha. O número foi truncado, certo? A parte decimal dele foi arredondada, sumiu, tá? Simplesmente sumiu. E o número foi truncado, tá? Só apenas a parte inteira dele ficou, que era o número 1, tá? Beleza. Você pode ter mais de uma função. Você pode colocar as funções onde você quiser. Por exemplo, vamos supor que a gente quer uma função. Vamos pensar naquela mesma função da MSG. É uma função void, porque ela não vai fazer retorno, que se chama MSG e recebe, por exemplo, vai receber um valor inteiro, tá? Tá. Vamos fazer melhor. Vamos dizer que essa função vai retornar um string, recebe um valor inteiro, tá? Um inteiro valor e simplesmente faz o seguinte, retorna string valor. Ok? É uma função que chama outra função, não tem problema, tá? Inclusive a função pode chamar a própria função. A função pode chamar a própria função internamente e ficar em uma espécie de loop, tá? Não tem problema, isso se chama recursão. Beleza, e aqui o que é que vai acontecer? Ele vai simplesmente converter. Eu posso até mudar o nome aqui para toString, certo? Que geralmente é o que é utilizado no Java e em outras linguagens. Até no C++ é toString, só que outra escrita de uma forma diferente. Tá, então eu posso utilizar agora toString em, por exemplo, 10 mais 15 e posso juntar aqui com string, por exemplo, valor, 2 pontos, igual a mais toString 10 mais 15. 10 mais 15 vai dar 25. 25 vai ser um inteiro que vai ser passado para cá e esse valor vai ser retornado uma string com 25, certo? Vai ser um texto que tem escrito 25, então o valor vai ser 25, certo? Beleza, então duas formas que a gente encontra de fazer a conversão de um inteiro ou de um tipo para um tipo string para conseguir imprimir ele na serial, certo? Sobre funções, era isso que eu tenho. É isso que eu tenho para falar.
para vocês, certo? A gente vai ver um pouco mais detalhado algumas questões de passagem de valores quando a gente vê a próxima aula de arrays, tá? Mas por enquanto, com isso já dá para você pensar em algumas rotinas que você repete várias vezes, alguns códigos que ficam bem repetitivos, e você pode pensar em criar funções para diminuir o número de código que você vai utilizar, certo? Eu espero que você tenha gostado, vou ficando por aqui e até a próxima.